Olá, seja bem-vindo ao episódio 94 do Café com PNL e estamos chegando no final do ano e precisamos bater nossas metas de vendas, certo? Isso aí. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vai ser um prazer falar sobre esse livro tão importante, falando sobre vendas, né? E hoje eu sou Ana Carolina, estou com a Viviane Lauren, que ministra o curso Negociação e Vendas aqui no INEX, e o Natan. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio. E vamos que o conteúdo tá incrível hoje, como sempre. E como vocês já viram no título desse vídeo, hoje a gente vai falar sobre o livro Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, que eu acredito que seja a pessoa que tornou tão famosos os gatilhos mentais de vendas. Foi o livro dele que trouxe isso muito à tona, principalmente aí no marketing digital. E dá para a gente usar esses gatilhos de N formas na nossa empresa, vendendo o nosso produto. E também quando a gente vai comprar alguma coisa, né? A gente saber que tipo de gatilho que a pessoa do outro lado está usando e se a gente vai querer entrar na dela ou não, né? Exatamente isso. Eu acredito que ele até escreveu esse livro mais para você tomar cuidado na hora da compra do que mesmo para vender, né? Bastante interessante os gatilhos que ele fala no livro para que a gente possa, agora, a partir de então, abrir os filtros e perceber esses gatilhos e poder usar de uma forma ética também, né? Com certeza. Até porque se você usa um gatilho, a pessoa compra e depois se decepciona com o produto, ela não volta a comprar mais, né? E hoje em dia a gente sabe que é muito mais fácil manter um cliente do que buscar cada vez mais clientes novos, né? Sem dúvida. Mas qual que é a ideia do livro, tá? Inicial. Ele diz que a gente se comporta de maneiras automáticas na maior parte do tempo. Isso a gente já discutiu com vocês num episódio que a gente falou sobre decisão, decidindo com confiança. Na verdade, 2 episódios, a gente dividiu em 2 partes. E a gente explica para vocês por que a gente tem essa tendência por economizar energia a escolher caminhos mais fáceis, né? E a gente acaba lidando dessa forma. E ele diz que a gente pode usar esses padrões de linguagem que são gatilhos para que a gente se comporte de determinada forma. Então, se eu uso um padrão de linguagem X, eu vou ter maior probabilidade dessa pessoa fechar comigo uma venda no final. E são esses padrões de linguagem que ele vai trabalhar ao longo do livro, que ele chama de gatilhos. Por exemplo, ele dá um exemplo bem legal de 1978, que fizeram um estudo, os psicólogos sociais pediram um favor a alguém. E aí era uma fila e era para usar a copiadora. E o favor era: poxa, será que você deixaria eu passar na frente? Quando você pergunta para uma fila se você pode passar na frente e não dá justificativa nenhuma para isso, pouquíssimas pessoas deixavam ele passar na frente. Quando ele falava: poxa, eu posso passar na frente porque eu tenho só 5 folhas? Aí a maior tendência das pessoas deixarem ele passar, quando ele dá uma justificativa para aquilo. E não precisa ser uma justificativa que faça sentido lógico. Uhum. Por inconsciente, não importa, é justificativa. E aí são esses gatilhos que ele vai ensinando para a gente, né? A dar uma justificativa na hora de se propor alguma coisa e por aí vai. E, além disso, né, antes da gente começar, essa questão é muito importante. Não adianta você ter um gatilho, ele fala, não adianta você ter um gatilho, não necessariamente você vai controlar a mente de uma pessoa. Se o que você está oferecendo para ela é completamente contra os valores dela, não importa quantos gatilhos você use, a pessoa não vai aceitar. Uhum. Então, não é que a pessoa vai manipular você, você não é capaz de hipnotizar a pessoa para ela fazer tudo que você quiser, não é por aí. É só para facilitar a sua comunicação com a pessoa que está do outro lado. Exatamente isso, porque a gente acha que a gente pode, numa venda, dominar. A gente vai acompanhar o seu cliente para que você possa ter o melhor resultado. Agora, quando a gente usa alguns gatilhos mentais, isso faz com que a pessoa te acompanhe em padrões de comportamento que são universais, né? Então, ele fala muito isso no livro, sobre alguns padrões, alguns gatilhos que fazem com que você possa abrir portas, que facilite
uma comunicação verbal ou não verbal, porque tem gatilhos que são não verbais também, né? Só você acompanha aquela multidão. Se você vê um lugar cheio, isso na tua mente, esse lugar é bom. E assim vai com os gatilhos que ele descreve aí no livro. Vai ser bem legal esse bate-papo. Sim. Não, isso aí. Eu acompanho a Viviane no curso de negociação e vendas e o que ela mais fala, né, é sobre ter um bom relacionamento com o cliente. Eu já vi diversas palestras ou cursos que a pessoa fala, não, um vendedor não precisa ter bom relacionamento, não precisa criar um bom relacionamento com o cliente, mas a gente sabe que isso não é verdade. Se você não tiver um bom relacionamento com o cliente, ele pode comprar uma vez, mas ele não vai voltar. E aí é o que você falou, que é muito mais importante você manter um cliente do que sair buscando novos, manter sempre ele ali e criar um bom relacionamento com ele. Além disso, você estava falando, e a Viviane também fala bastante disso, o cliente ele não compra pelo padrão de compra do vendedor, pelos critérios do vendedor, e sim pelo do cliente. E você só vai saber esses critérios se você tiver um bom relacionamento com ele, que a gente vai entrar daqui a pouco, rapport, uma conversa. Então, com certeza, esse assunto é fundamental a gente tocar aqui. Mas vamos aos gatilhos. Vamos aos gatilhos, vai. O primeiro gatilho que ele fala é o gatilho do contraste, que é o seguinte, ele faz um experimento, né? Você coloca 3 baldes de água, um frio na temperatura ambiente e um quente. Depois de você colocar uma mão na água fria e outra mão na água quente, você vai lá e coloca as 2 mãos no balde neutro. E aí, qual que é a ideia? A pessoa que estava com a mão na água fria, ao colocar no balde neutro, ela vai sentir menos frio, enquanto o outro vai sentir mais frio. Ou seja, qual que é a ideia? Se você quer que o seu produto, por exemplo, pareça mais barato, joga primeiro o preço mais caro. Ou joga primeiro o preço do seu produto mais caro e depois você oferece uma coisa mais em conta. Que muita gente chama de ancoragem, né? Isso. Que é o que você vê também em páginas de venda, quando eles colocam, se você fosse contratar isso separadamente, tal serviço ia ser X reais, tal outro serviço ia ser tanto e tanto, tanto. Corta os valores e você vai conseguir tudo isso por X de... O marketing usa muito isso, não sei né? quanto, e 97, geralmente. Exatamente. Começa com o preço lá em cima e parece barato. Na verdade, é o valor. Só que o princípio da ancoragem. É o princípio do contraste mesmo, né? De você colocar lá em cima e depois fazer. Acho que no livro também ele cita um menino que pega um chocolate e quer que o rapaz compra um chocolate e oferece um chocolate bem caro. Aí o cara, lógico que não vai comprar. E ele pega e oferece um baratinho. E aí ele compra, né? O princípio do contraste mesmo, que é bem legal. E a pessoa acaba achando que fez um bom negócio, né? Inconscientemente, ela acredita que fez um bom negócio, porque estava lá caro e agora está mais barato, né? Isso é legal. Isso é um princípio bem utilizado em marketing, a gente vê isso direto, né? Como você falou, aí acaba com 9,97. Geralmente. É isso aí. Desde que você entregue depois aquilo que você prometeu, tá valendo, né? Então, Sim. Desde que esses milhões de bônus aí sejam de fato úteis na vida da pessoa, aí ela vai ficar encantada com você. Eu acho que esse é o segredo, você conseguir encantar a pessoa. Eu acho que a gente só consegue encantar um cliente quando você supera a expectativa dele. Não é quando você atende. Atender a expectativa do cliente é o mínimo o que você deve fazer, né? Para se manter no mercado, o mínimo você tem que atender a necessidade do cliente. Mas se você quiser encantar um cliente, tem que ser quando você supera a expectativa, você entrega o que ele nem imaginou. O porquê a Disney encanta tanto as pessoas? Porque é muito além da expectativa que você formou na sua cabeça do que seria aquilo. E aí você encanta o cliente dessa forma, né? É além da expectativa. Exatamente. Um outro gatilho que ele menciona é o gatilho da reciprocidade. Ele diz que tem uma pesquisa, né, de 92, que se você envia um presente de $5 junto com uma pesquisa de seguro, as pessoas têm 2 vezes mais chance de responder a pesquisa do que se você der $50 depois que ela respondeu. Ou seja, primeiro você entrega alguma coisa para a pessoa e aí depois ela se sente na obrigação de devolver isso outra vez para você.
E aí tem um caso bem interessante também, em 2007, de um assaltante que foi numa festa. E aí, nessa festa, ofereceram queijo e vinho para ele. E ele desistiu de assaltar, porque por gatilho de reciprocidade, ele não ia fazer alguma coisa de ruim, vamos dizer assim, para quem entregou algum benefício para ele, de alguma forma. Sim, da reciprocidade é bem legal, quando a gente pode sempre poder oferecer alguma coisa antes de pedir, né? Eu acho isso bastante interessante em vendas, né? Quando você foca a tua atenção no cliente. Então, se você puder trazer algo que seja um benefício para ele, antes até de fazer a própria venda, automaticamente depois ele vai tender a comprar de você, porque ele vai lembrar de você. Então, quando você traz esse benefício, é uma reciprocidade mesmo, é você oferecer algo e a pessoa inconscientemente fala, não, mas lembra que eu recebi isso. Então, isso é bem bacana da gente poder... O que você pode fazer para o teu cliente para que você entregue algo e, consequentemente, ele lembre de você na hora de comprar? Né? Para o varejo, acho que é um pouquinho mais fácil, né? Porque a galera já tem muito a estratégia da amostra grátis. A amostra grátis. Até para você conseguir conhecer outras coisas novas, né? Outra linha de produtos, eles costumam fazer isso. Mas se você tem um serviço, pensa aí, hein? Até em carro, hoje em dia, a gente faz os test drives, né? As coisas que são feitas, degustação. Isso aí tudo também ajuda nessa reciprocidade, né? Porque você ofereceu algo antes e a pessoa acaba, entre aspas, achando que tem a obrigação de te devolver com alguma coisa, né? Sim, é importante lembrar um estudo também de 2002 que ele fala que quando os favores são pequenos ou não são presentes que o seu cliente de fato gostaria de receber, a tendência de reciprocidade ao longo do tempo, ela acaba muito rápido. Ela perde o efeito. Agora, quando o benefício é mais notável, ou seja, vai de acordo com o critério do cliente, mais uma vez, o que vocês falaram, a tendência é que a pessoa se sinta obrigada, vamos dizer assim, a retribuir aquilo por muito mais tempo. Acho que vale a pena pensar assim, criar alguma coisa no sentido de junto ao que você for oferecer, esse benefício, ter um impacto emocional, porque no emocional a pessoa não esquece. Né? Então, o que eu posso criar que seja memorável na hora de oferecer para o meu cliente, que ele vai falar, poxa, eu nunca vou esquecer disso aqui. Né? A gente tem professor que a gente nunca esquece, o vendedor que mesmo que esteja vendendo mais caro, é aquele que eu vou atrás, porque ele me traz... segurança, benefício, ele me traz algo que seja importante para mim. Então, como você vai poder se tornar memorável? A reciprocidade, você pode pensar muito nesse caso do que eu posso criar para que eu me torne memorável através de um gatilho da reciprocidade. Né? O próximo gatilho que o Cialdini coloca é o de compromisso e coerência. Ele diz que depois que a gente faz alguma opção, a gente toma algum posicionamento, a gente se pressiona a manter aquele posicionamento por mais tempo, né? Se a gente assume o compromisso com a gente mesmo, com o que a gente falou, ou com uma outra pessoa, a gente tem a tendência de comportamento padronizado em relação àquela decisão. Isso a gente já comentou com vocês no episódio que a gente falou sobre decisão. Eu não lembro se foi esse. Tomada de decisão. Deve ser o de tomada de decisão, quando a gente falou que a gente tem o viés de confirmação e a perseverança da crença. Então, a partir do momento que a gente acredita que alguma coisa é verdade para a gente tende a olhar o mundo com aquele filtro que a gente colocou, né? Com aquela nossa verdade. A gente tende a se comportar de acordo com aquela verdade que a gente criou. Isso funciona para 1001 coisas dentro de autoconhecimento, mas também funciona para vendas. Se você tem uma crença de que determinada solução vai ser boa para você, a sua tendência é comportar como tal. E aí, por exemplo, né, eles deram um exemplo aqui de 1975, que fizeram uma outra pesquisa, colocaram 2 atores numa praia, um tá lá com o seu radinho, seus pertences, e ele sai dali daquela cena sem dizer nada. Em seguida, vem
outro ator, que era o ladrão, vamos dizer assim, né? Ele vai lá, rouba aqueles pertences do primeiro ator e sai. E aí eles começam a perceber o que acontece com as pessoas que estão ao redor, como as pessoas que estão ao redor reagem. Na situação em que o primeiro ator sai de cena e não fala nada, pouquíssimas pessoas vão atrás do ladrão, que é o segundo ator. Ninguém fala absolutamente nada, deixa o cara roubar. Quando o primeiro ator, antes de sair da cena, pede para a pessoa que do lado toma conta, e a pessoa diz sim, porque ela não sabe que vai vir um ladrão. Ela diz sim, e aí o ator sai de cena. Quando vem o ator 2, que é o ladrão, a pessoa vai atrás do ladrão. Uhum. Porque ela se comprometeu e ela vai agir de acordo ao que ela se comprometeu. Esse gatilho eu gosto muito de usar quando você vai criar um objetivo. Eu sempre falo isso. Quando você vai criar um objetivo e vai criar um novo hábito, e às vezes aquele hábito é difícil de você fazer, por exemplo, alguém que quer começar a ir numa academia, mas não tem esse hábito, né? Então a pessoa vai 1, 2 dias e acaba sempre deixando para lá e não completando esse objetivo. Eu sempre falo assim, conta para alguém que você vai fazer isso, porque é esse gatilho do compromisso e coerência. Porque a hora que você conta para alguém que você vai fazer essa atividade, você vai criar esse novo hábito de ir para a academia, se você não for por você, você vai ficar com vergonha de quem você contou. Então, esse gatilho é muito importante quando você quer realizar o objetivo de contar para alguém, porque vai criar esse compromisso, essa coerência, né? E não só com você, mas a partir daí com o outro também, né? Com certeza. E esse é um princípio muito usado dentro daquele spin selling, né? Que é você fazer perguntas, por exemplo, para um lead completamente frio, que nunca ouviu falar de você, que não sabe nem que tem uma dor para ser resolvida, para ser solucionada. Você trazer perguntas que façam com que ele reflita sobre o que pode ser melhorado dentro da vida dele, naquele serviço que você oferece, né? E, em seguida, fazer outras perguntas para que ele perceba quais são as soluções possíveis e para que ele identifique no seu produto aonde ele vai poder solucionar a dor dele. Ou seja, faz com que ele assuma a coerência. Poxa, a partir do momento que eu disse para você isso. que é importante para mim ter tal coisa, que isso solucionaria o meu problema, e você logo em seguida oferece um produto que faz exatamente aquilo que eu disse para você que eu precisava, eu tenho mais tendência a fechar com você. Que é a ideia do spin selling, que está na moda agora, inclusive. Super importante isso. Um grande vendedor é aquele que sabe fazer boas perguntas. E essas perguntas, né? Você já parou para pensar nisso? É importante para você, de repente, no que a gente trata, é importante para você ter autoconhecimento, é importante você mudar comportamentos, é importante você ter uma ligação entre os teus comportamentos e os teus objetivos, e isso está alinhado. É importante para você realizar os seus sonhos. Você está fazendo um monte de pergunta, a pessoa fala, né? Então, ela percebeu a coerência que existe entre isso, e aí você ofereceu o que você tem para oferecer. Isso funciona muito, esse gatilho funciona muito, e faz a pessoa realmente refletir, né? Sobre as atitudes dela, as ações. Essas perguntas inteligentes de vendedor é o que faz vender, né? E você está abrindo o filtro, né? Você está abrindo o filtro para algo que o comprador ainda não tinha percebido, não tinha enxergado, a dor dele que talvez ele não tinha enxergado. E abrindo o filtro, você está esquentando ele com o seu produto, né? O seu serviço. E aí você já está fazendo também a técnica do múltiplo sim, né? Você tá, é importante isso? Sim. É importante. Você já pensou nisso? Sim, sim, sim. Aí depois... Aí é técnica de venda também, né? Técnicas de vendas importantes. O que a gente é capaz de fazer, né, com o nosso cérebro. É muito importante como o cérebro ele funciona de uma forma sistemática, né? E ele vai seguindo alguns padrões, por isso que a gente está falando de padrões, e esse múltiplo sim realmente é você colocar a pessoa para responder um monte de sim, a tendência dele responder um sim vai ser maior, sem dúvida. E o legal é que essas técnicas que o Natan falou,
dentro do negociação e vendas, elas são colocadas em prática mesmo. Sim. Você vai treinar, você vai ter um treinador lá, você vai ter a Viviane lá te dando feedback. Olha, esse aqui foi legal, isso aqui que você fez, bacana. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas. É diferente de você ler um livro. Ah, tá bom, já li. E sair fazendo sua vida sem ter colocado aquilo em prática, né? Sem ter treinado várias vezes até você lapidar. Então, essa é a graça no curso prático. Não tem nada como a vivência, né? A vivência para aprendizagem no cérebro não tem nada igual, né? Você pode ler um livro, você vai se informar, não tenha dúvida que você vai ter informação. Mas a transformação vem da vivência, né? Aí você vivenciar, você experimentar, então é mais uma experiência subjetiva. Quando a gente está falando de cérebro, a experiência é muito subjetiva. E se você não experimenta o negócio, não faz sentido lógico. Então, realmente, vale a pena sempre a gente fazer um curso e se dedicar a isso para que realmente possa sentir isso, experimentar e ver essa mudança, né? A programação neurolinguística ela precisa de prática, né? Que nem você falou, você vai ler um livro, você vai ver o conteúdo, você vai entender muitas vezes o conteúdo, mas se você não viver aquilo, se você não aplicar aquilo que você está lendo ou você está aprendendo, não vai gerar um aprendizado fixo no cérebro, né? E no negociação e vendas você vai aprender a técnica, você vai fazer o exercício e depois ainda a gente discute o que deu certo, legal. Deu alguma coisa de errado? Se deu alguma coisa de errado é porque algum passo não foi seguido, porque a programação neurolinguística é assim. E aí a gente vai entender qual passo não foi seguido e corrigir isso, e você na prática vai viver e aí isso vai guardar no seu cérebro. Depois a gente pode passar a data do próximo último do ano, que é aqui em São Paulo. E aí, como a Carol falou, né, o ano chegando, o fim do ano chegando, tem que aumentar o número de vendas. Tá aí um curso de um dia que vai trazer grandes resultados para você. Aumento de número de vendas de 80%, 90%, 100% no número de vendas. Esse é meu compromisso, eu vou ser coerente com isso. Aí, ó, usando as técnicas. São feedbacks normais que a gente recebe do negociação e vendas. É isso. Aí, bom, fica aí o convite, vale muito a pena. Dentro ainda de compromisso e coerência, ele traz um ponto muito legal, que é o seguinte: as pessoas que passam por muitos contratempos para alcançarem determinada coisa tendem a valorizar e ficar fazendo aquela coisa durante muito mais tempo. Por exemplo, se você faz um esforço gigantesco para entrar dentro de um grupo, pertencer a um grupo, você vai estar por muito mais tempo ligado de uma forma forte àquele grupo. Isso também é uma forma de coerência. E aí eu achei bem legal esse pedaço, porque linka muito com aquele livro de tribos, que é como você constrói uma comunidade unida em torno da sua marca, por exemplo. Aqui falando bem de marca mesmo. Dentro de tribos, ele fala, quanto mais a pessoa se esforça para estar ali, mais ela valoriza aquilo e mais pertencente ela se sente àquele grupo. E você pode usar isso para a construção da sua marca, né? Gamificando, que é o que muita gente faz. Por exemplo, você já fez tais e tais e tais ações dentro do nosso site, então você é um membro especial, você tem determinadas vantagens, as pessoas tendem a ficar cada vez mais próximas em torno desses símbolos. Né? O livro Tribos também é um livro muito legal, se você é empreendedor, é essencial que você leia para a construção de uma marca forte. E o Cialdini menciona isso aqui também dentro desse gatilho. Bacana.